Olha o que diz a Nova Versão Transformadora: não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Não existe praticamente uma única seita no mundo que não começou com visão, com alguém reivindicando ter tido uma visão. Pensa, por exemplo, no surgimento do mormonismo. F. Smith, que era um jovenzinho que tinha andado em várias igrejas evangélicas da sua época e achou que todas elas estavam erradas, diz ele que uma noite acordou com um anjo pairando ao lado da cama dele. E o anjo se apresentou como o anjo Moroni, de onde vem o nome Mormon, e disse que tinha trazido de Deus a localização de umas placas escritas em egípcio antigo, placas de ouro, onde estaria a última revelação, a revelação de Deus para os santos dos últimos dias, revelação que Deus havia guardado para essa época, a última revelação de Deus. Então, o Smith diz que ele foi até o local, descobriu as placas e traduziu, e é o livro de Mormon, o livro de Mormon. Então, começa com essa alegação de que há um novo conhecimento que não está na Bíblia, que vai além da Bíblia, que não foi dado aos apóstolos, mas que Deus reservou para os últimos tempos. Toda seita diz isso. Pega o islamismo. Mohammed, pastor de cabras, entra numa caverna, diz que ali lhe apareceu o anjo Miguel. E Mohammed era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. E ele começou a ter revelações desse anjo, que ele dizia para um amigo que cometia a escrita. Daí surge o Alcorão, que se considera a revelação final de Deus. Eles consideram o judaísmo como a primeira, o cristianismo como a segunda e o islamismo como a terceira, dada através desse anjo, a última revelação de Deus para a humanidade. Você pode pegar a mesma coisa, o espiritismo de Allan Kardec. Ele vai dizer a mesma coisa, que os espíritos, falando através da mediunidade, trouxeram essa doutrina que tinha sido esquecida e que não tinha sido revelada com toda a clareza antes, que é a doutrina da reencarnação. Então, o livro dos Espíritos de Allan Kardec, ou o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, trata exatamente disso. O Espiritismo kardecista se vê como a última revelação de Deus para a humanidade, dada através de contato com estes seres. Toda seita é assim. E no meio evangélico isso é muito comum hoje. Pega, por exemplo, o movimento G12, que dividiu igrejas batistas, presbiterianas. Castellani teve uma revelação em que Cristo lhe apareceu e disse: meu povo se equivocou durante 2000 anos, porque eu queria desde o começo que o discipulado fosse em grupo de 12, por isso que eu chamei 12. Mas a igreja cresceu, se multiplicou, catedrais, igrejas, mega churches e tudo mais, mega igrejas e tudo mais, e nós temos que voltar à simplicidade do discipulado de 12 a 12. Surge o movimento G12, não baseado na Bíblia, que você não vai conseguir provar na Bíblia que o discipulado é só na base de 12, mas baseado numa revelação que Jesus Cristo deu a César Castellani. E eu posso dizer para você que praticamente hoje, todas essas práticas que você encontra aí nessas igrejas, que parecem coisas estranhas e tudo mais, não tem o menor fundamento bíblico. E a argumentação vai ser essa: Deus me disse, Deus me apareceu, Deus me revelou, eu vi um anjo, eu tive um sonho. Isso é tão antigo quanto o livro de Colossenses. Porque era o mesmo argumento que essa seita estava usando lá em Colossos. Nós tivemos uma visão onde Deus disse que nós temos que adorar os anjos. Espera aí, está soando familiar? Quem foi o anjo que queria adoração? Quem foi o anjo que sempre quis adoração? Inclusive propôs a Jesus Cristo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. De onde veio essa visão? Por isso que a Bíblia é muito cautelosa quando ela nos adverte a ter cuidado com esse tipo de coisa, não mexer com esses poderes espirituais, porque você não sabe o que está por detrás. Portanto, meu canal de comunicação com Deus é sua palavra escrita, é a sua revelação, sola escritura, nela eu estou seguro. Em vez de me abrir para tentar ouvir Deus, ou a mensagem de Deus, ou o caminho de Deus para a minha vida, através de sonhos, visões e revelações, que eu não sei a origem. Porque uma das características exatamente desses seres é a capacidade de enganar. Ele é o pai da mentira que se transforma em anjo de luz. Por isso, está aqui, Paulo dizendo: não
Não deixe que esse pessoal, não aceite a condenação desse pessoal que insiste numa humildade fingida. Porque eles chegam assim, com toda humildade, né? Não, eu sou um simples servo de Deus. Deus me deu uma visão, mas eu nem sei porque é que Ele me deu essa visão, né? Eu sou nada diante de Deus, né? Vem com essa humildade fingida. E aí engana os incautos. Tem muito crente que vai atrás, crente que gosta de novidade. Gosta mesmo, para eles só Cristo. Eles querem alguma coisa assim mais emocionante, alguma coisa que eles possam fazer alguma coisa e tudo mais. E aí quando aparece um falso profeta dizendo esse tipo de coisa, diz, era isso que eu estava esperando. Vai embora atrás da seita. Lá vai, seguir o falso profeta. Como tem muitos hoje. O que é que falta? É o conhecimento do Evangelho. Um dos slogans mais perniciosos usados no meio evangélico é: a letra mata e o espírito vivifica. Tirado do contexto. O apóstolo Paulo, quando diz a letra mata e o espírito vivifica, não está fazendo um contraste entre doutrina, estudo, versus espiritualidade, piedade e plenitude do espírito. Ele está contrastando a antiga aliança e a nova. Duas coisas completamente diferentes. Entretanto, ao dizer isso, a letra mata e o espírito vivifica, existe uma rejeição ensinada por muitos líderes aos membros de suas igrejas, dizendo: não estudem doutrina, não leiam comentários, não pesquise a palavra de Deus, porque doutrina mata. Olha para as igrejas históricas e tradicionais. Eles podem ter um ponto, porque muitos teólogos bons que nos deram boa teologia eram áridos, eram secos, não tinham vida, às vezes não faziam nem, não estavam envolvidos no pastorado. Eu entendo a força desse argumento, mas esses homens estavam errados, porque não existe dicotomia entre uma mente preparada, uma mente culta, que entende a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, e um coração piedoso, cheio do Espírito Santo, que quer viver uma vida para Deus e viver uma vida de oração. Então não se deixa levar por essa piedade, por esse misticismo aí que está desprovido de fundamentação bíblica. Esse pessoal, Paulo diz aqui, baseia-se em visões sem motivo algum na sua mente carnal, ou seja, a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles vieram com estas invenções que acabam tirando a suficiência de Cristo. Resposta de Paulo para Epáfras. Epáfras, o que você precisa ensinar aos crentes de Colossos é Cristo. Ensine a plenitude de Cristo, a riqueza de Cristo, a sabedoria de Cristo, a obra completa dele na cruz, a sua perfeita e plena divindade, a sua ressurreição dos mortos, o triunfo dele sobre principados e potestades, como ele cumpriu a lei por nós, como no seu sangue a gente tem um perdão de pecados. Ensina a Cristo. E se os crentes aprenderem, se eles entenderem a suficiência de Cristo, eles serão firmados na rocha. Eles não vão atrás dessas seitas. Você não precisa se preocupar com esses falsos profetas, com as demandas desses falsos profetas, ou com as ofertas que essas religiões fazem, as promessas que eles fazem, porque você já vai dizer: mas nós já temos tudo isso em Cristo. Cristo é a resposta de Deus para todas as necessidades que nós temos, presentes e futuras. Por isso, a grande questão nessa noite, que eu quero trazer para vocês, é essa daqui. O que Jesus Cristo representa para você? Ele é sua única esperança, sua única confiança? Você tem certeza que é nele, somente nele, que você deposita a sua expectativa de ser salvo? É nele que você espera ser encontrado no dia do juízo? Ou será que ao lado de Cristo você tem construído uma religião paralela, acrescentado coisas, invenções? Talvez você tenha ouvido e seguido mestres que de alguma forma querem acrescentar a suficiência de Cristo. Que nessa noite fique claro que a palavra de Deus foi ensinada a respeito da suficiência de Cristo, e que nessa noite você tomou conhecimento do Evangelho na sua plenitude, na pessoa de Cristo Jesus.